a gente acompanhou ontem, absolutamente estarrecidos, né, o desabamento do prédio em Fortaleza. A gente acompanhou a dor das famílias, a alegria do pai de um garoto numa história inacreditável, em que ele, seguro de que estava seguro, porque ele estava encapsulado, mas ele tinha uma convicção de que ele ia ser salvo, que ele estava protegido. Ele fez uma selfie, até para tranquilizar enfim, os familiares, os amigos, coisa dos novos tempos, né? E infelizmente, bom, além disso, o trabalho cuidadoso, sempre cuidadoso, meticuloso, espetacular do Corpo de Bombeiros sempre aparece na hora em que as pessoas, lamentavelmente, precisam. Mas eles estão lá, dedicados. E esse caso, ele choca pelos detalhes, né? As imagens da garagem, com aquelas colunas completamente destruídas. E choca também por saber que o Brasil está enfrentando um problema de apodrecimento das cidades. E esse apodrecimento das cidades, dos equipamentos das cidades, dos prédios, das edificações, este prédio é apenas um exemplo. Ele não é uma exceção. E isso é lamentável. Quando a gente viu aquele garoto dentro dos escombros, isso é coisa dos novos tempos, mas é coisa também dos novos tempos, lamentavelmente, histórias de elevadores que não estão onde deveriam estar e as pessoas caem no poço, instalações elétricas mal resolvidas, instalações hidráulicas, instalações de gás. Então você tem explosões de prédios, você tem vazamentos com pessoas que morrem intoxicadas, reformas irregulares, construções irregulares, desmoronamento por chuva. E aí você tem desbarrancamento. É desbarrancamento que fala? Pode ser. Aí você tem favela pegando fogo, ponte que cai, pedaço de avenida que desaba, como aconteceu em Brasília. Explosões, nós tivemos explosão também ontem. Então as cidades brasileiras estão com um problema grave. Hoje o assunto, e ontem o assunto, era o desabamento deste prédio. Pois há alguns dias atrás a gente discutia o incêndio no Hospital Badim, que não deixa de ser o retrato também de um descuido, falta de estrutura, falta de saídas de emergência, cadê a relação complicada entre o poder público e as pessoas e as empresas? Qual é a diferença entre o crime do Hospital Badim e o crime da Vale? É a extensão? É o número de vítimas? Qual é a diferença? Você tem uma rede chamada DOR São Luís, ou São Luís DOR, seja lá qual for, que fica divulgando os seus hospitais extraordinários, seus feitos extraordinários. Tem o Hospital Badim lá, morreu um monte de gente na UTI. A ponte aqui em São Paulo, que fez um degrau, depois a ponte de acesso à principal estrada do país, que junta duas cidades importantíssimas, tá ali, teve problema, né? Não são só edifícios isolados dentro da cidade, são as cidades também. As cidades adoeceram, shoppings caíram pedaços, igrejas. Nós falamos ontem, a Débora Alfano trouxe uma lista de desabamentos. Tem igreja, né? Fortaleza fez 297 inspeções em um ano, essa prefeitura de Fortaleza, neste ano. Sabe quantas edificações, não edifícios necessariamente, edificações, segundo o Conselho Regional de Engenharia, em Fortaleza deveriam ser elegíveis para inspeção? 70 mil. No ritmo de 297 inspeções por ano, seriam necessários mais de 200 anos para inspecionar tudo. E quando terminasse a inspeção, já teria caído a primeira, e a segunda, e a 10ª, porque 200 anos depois já ferrou tudo de novo. São coisas que precisam ser inspecionadas a cada 3 anos, 5 anos. Como que você vai fazer isso nesse ritmo? A Defesa Civil de Fortaleza registrou 142 desmoronamentos de tamanhos diferentes apenas de janeiro a maio deste ano. Aí fica parecendo, para quem nos escuta, que Fortaleza tem um problema. De fato, Fortaleza tem um problema. A gente viu o problema ontem aparecer, a gente viu os vários problemas. Teve um prédio que há poucos meses ele afundou e tombou. As pessoas não estavam lá,
não foi um desastre como desse, mas é inacreditável. Os pilares, os pilotis simplesmente cederam e ele afundou. Trocou de tamanho, né? Como se tivessem cortado as pernas de uma pessoa e ela afundasse. Aí, quando a gente tem uma tragédia como essa, a gente olha para essa tragédia, ignora as outras tragédias e se concentra no tema bem circunscrito: desabamento de edifícios residenciais. Mas a gente teve incêndio em edifícios invadidos. E a gente ficou discutindo incêndio em edifícios invadidos. No Badim, segurança dos hospitais. Depois a ponte era segurança das pontes. Conservação das pontes. Então a verdade é que nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é o apodrecimento das cidades. E como que se resolve um negócio desse? O Estado fica fazendo o que não deve e não faz o que deve. O trabalho de fiscalização é porco, é mal feito. Bom, mas a gente não tem como fiscalizar a garagem desse edifício. Tudo bem. Agora, este edifício foi construído sem ter o certificado de conclusão. Ele não tem a BITSE. Esse edifício, a reportagem do Jornal Diário do Nordeste, de onde eu tirei esses dados dos 142 desmoronamentos, das 297 inspeções no ano, registra que este edifício foi concluído e não tem o ABITSE. Em 1970 havia ali o registro de uma residência. É quase um prédio fantasma, né? É quase um prédio fantasma. Como o navio fantasma que está jogando combustível nas nossas praias. Petróleo, tem lá um prédio que foi colocado no lugar onde havia uma casa e apenas em 94 aparece um registro, mas só em 2013 é que eles vão expedir o IPTU dividido por apartamento. Não tinha a BITSE. Então, como é que foi feita essa construção? Quais são os critérios? Como que pode surgir um prédio desse tamanho e nada acontece, né? Em Nova York tem um departamento de edifícios que fica fiscalizando, e quando você vai fazer uma reforma ou uma construção, você é obrigado a avisar os prédios em volta. Sim. Obrigado, por lei. E é tudo muito rigoroso. Por que é rigoroso? Porque se começar a pegar fogo em Nova York, se começar a desabar prédio em Nova York, é o caos, é um prédio do lado do outro. A taxa de concentração de prédios é absurda. Uma cidade como São Paulo tem mais de 50 mil edifícios, muito mais, deve ter uns 60, 70 mil edifícios. Como que você faz para conviver com essa massa de edifícios todos, né? E se você pegar construções acima de 3 andares, esse negócio aí aumenta. Você pega também o que aconteceu no Rio de Janeiro, da construção irregular lá no Morro da Muzema, né? Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Aquilo ali é um outro tipo de problema, mas é manifestação do mesmo tipo de problema. O espaço público é apropriado por alguém da iniciativa privada, constrói ali alguma coisa irregular ou regular, ou seja lá o que for, e aquilo fica em pé até a hora que a natureza, o descuido, a falta de manutenção, bota no chão. Pessoas compraram, pessoas apostaram. E o que se pode fazer para tentar minimizar isso? Dá para fazer uma revolução nas prefeituras e a gente começar a ter um grande trabalho? Eu não acredito na capacidade dos políticos de fazerem isso, porque isso não dá voto. Imagina o candidato prefeito à reeleição dizendo: fiscalizamos 9.200 imóveis. Isso aí, daí? Caiu algum? Não. Evitou a queda de algum? Não. Então, o que você está falando? Até porque não faz mais que obrigação, né? Não faz mais do que obrigação. E eles querem fazer o quê? Coisas que as pessoas olhem e imaginem que é mais do que obrigação. Claro. E aí fazem coisas mirabolantes para conseguir roubar o nosso voto, roubar a nossa atenção e depois roubar o nosso dinheiro. O fato é, não fazem a sua lição. Ô, Neg, um número aqui, obviamente, é uma fonte Wikipédia, não tá... Só para a gente pensar aqui, para consolidar o seu raciocínio aqui, ó. São Paulo seria a cidade brasileira com o maior número de arranha-céus de prédios, né? Ficando mais ou menos bem perto do que você falou, 45 mil. Esse é um levantamento, obviamente... Não é uma pesquisa, né? Não foi uma reportagem, mas só para, né, ajudar no seu... Eu tinha achado um dado que falava que os prédios, em média, na cidade de São Paulo, tem 70 apartamentos e você está falando com cerca de 50 mil prédios. O número não é muito diferente. No caso de São Paulo, 1 em cada 3 pessoas vivem em edifícios. Aí a gente pega
essa realidade e ver o seguinte: nós temos as doenças das grandes cidades, que não são poucas. O trânsito mata. Sim. É um problema. E a gente poderia estar discutindo o trânsito se fosse um grande acidente. Já fizemos isso. O transporte irregular mata. A gente já falou sobre esse assunto. A criminalidade, objetivamente, mata. A dengue e o sarampo matam. E a gente também fala desse problema como doenças das grandes cidades. Quando eu digo que as grandes cidades apodreceram, adoeceram, talvez seja mais adequado, mais respeitoso, mas estão doentes. Então, se a gente faz uma campanha de combate à dengue, uma campanha de combate ao sarampo, posto que não dá para fazer nada sem o envolvimento da população, a gente tem que fazer e tem que entrar, e as cidades deveriam proporcionar, as prefeituras deveriam se envolver numa grande campanha para regularizar as cidades. E não é só regularizar documentalmente, não. Isso é importante também, porque os documentos são a prova de que você fez a coisa certa. Mas regularizar para que os prédios não caiam, para que as instalações elétricas estejam adequadas, para que as instalações de gás estejam adequadas. Na hora que vem uma conta, imagino como pode ter sido a discussão nesse prédio. Apareceu um orçamento, segundo um morador, o Paulo, o pai do garoto. O pai do Davi. O pai do Davi, ele disse que apresentou um orçamento de 30 mil reais. Então imagina, eu não sei qual era a taxa de condomínio ali, mas que fosse 200, 300, 400 reais, não importa qual fosse o valor do condomínio, 30 mil reais dividido por 12 apartamentos, aí ia ficar aquilo, 2.500 reais para cada um. De repente são 6 meses de condomínio, 4 meses de condomínio. Quem é que quer pagar? Ninguém. Fala, peraí, 30 mil? Isso aqui tá em pé há 20 anos. É só... Achei um outro lá que faz por 20. Nessa hora a discussão é financeira, reunião de condomínio. Todo mundo que já participou de reunião de condomínio não quer pagar. Ninguém quer pagar nada. É natural. Então, pensar um pouco melhor. Você, vem cá, esse cara tem o registro. O registro dessa reforma foi feita com atraso e absolutamente vago. Não está lá especificado o que o engenheiro ia fazer. Aí o presidente do CREA até disse, não, e por causa disso ele é responsável por tudo. Mas que diferença faz quem vai ser responsabilizado? Eu acho até que tem que responsabilizar. Mas caiu um prédio e morreu gente. Sabe uma coisa curiosa? Enquanto a gente estava na cobertura, na primeira hora do nosso No Meio do Dia aqui, Oineg, antes de você chegar, ainda não se sabia o nome do prédio, o endereço exato. A gente começou a procurar aqui na internet, depois que apareceu o nome do prédio, referências, mesmo referências comerciais. Se tem algum apartamento para alugar, se tem algum apartamento para vender. E isso que você falou me levou a essa lembrança agora. Tudo era vago. Não tinha um contato, não tinha um telefone, não tinha um nome, não tinha uma assinatura, né? E até agora também não apareceu muita coisa além disso. Além do que a gente sabe. Exato. Então, eu acho que é o momento da gente provocar uma discussão sobre qual é o papel das prefeituras nessa hora e das associações de moradores, provocando as prefeituras. Quantas vezes as associações provocam as prefeituras para evitar que alguma coisa aconteça ou para garantir que alguma coisa aconteça? É hora da gente começar a provocar uma discussão sobre como curar essa doença das grandes cidades, essa específica, que é a regularização das moradias, para garantir que você possa entrar lá e ao ligar a luz não vai explodir o gás, pô. Isso é uma coisa muito banal. Quantos casos a gente teve no Rio de Janeiro de famílias que sofreram com isso, né? Famílias inteiras que morreram, né? É o gás, a energia elétrica, é o pilar, são coisas muito simples. O resto fica para depois, a ocupação irregular, desde que não caia, não pode ter, mas fazer o quê? Vamos resolver. Agora, ocupação em área que vai desabar, todo ano a gente dá o desabamento das edificações, que pode até não ter problema de instalação de gás, mas elas estão em uma área que vai cair uma pedra, vai desbarrancar tudo e vai ser um desastre. Isso é o básico, com campanha de conscientização, como é feita com dengue e sarampo, e mesmo assim é difícil com dengue e sarampo. Mas tem que fazer, não há outra alternativa, porque a fiscalização nesse ritmo, em Fortaleza, vai levar mais de 200 anos. Imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades com uma taxa de verticalização maiores do que em Fortaleza. Embora Fortaleza seja uma cidade muito verticalizada hoje, mas São Paulo é mais verticalizada. O Rio de Janeiro, menos do que São Paulo. Mas como que vai resolver isso se não for com uma mega campanha? Então fica no ar uma discussão sobre nós temos cidades doentes, esse prédio é a manifestação dessa doença e não um caso isolado para a gente cobrir e daqui a pouco vira... Como virou o Hospital Badim, os outros casos, eles vão sendo esquecidos pela nova tragédia.